Numa manhã seca e empoeirada do sertão, quando o sol ainda mal tinha subido no céu, a feira já fervia de barulho, cheiro de suor e fumaça de carne assando em brasa. Mas naquela sexta-feira, o que se vendia não era só gado, farinha ou ferramenta. O que se vendia ali era gente. 3 moças estavam alinhadas, sentadas no chão batido, com os pulsos amarrados em tiras de couro. Entre elas, havia uma que chamava atenção. Não era pela roupa rasgada, nem pelos pés feridos, mas pelo olhar. Um olhar que parecia não estar mais ali. O nome dela era Maria Elvira. Tinha uns 20 anos, talvez menos. O rosto delicado, marcado pela poeira e pelo cansaço. Os cabelos negros estavam embaraçados, mas ainda assim chamavam atenção por seu comprimento e força. Mas era no silêncio dela que se escondia o grito de socorro. Ao lado dela, em pé, seu próprio pai negociava sua liberdade como quem vende uma galinha. Zezé Bernardino era um homem seco, sem alma nos olhos. Falava alto, gesticulava, cuspia no chão a cada frase. Essa aqui serve para tudo. Forte, não reclama de nada, criada com mão dura. Quem levar, leva a sorte. Faço por 3 sacas de milho ou um par de bois. Os homens riam, zombavam, cochichavam entre dentes o que fariam com uma moça como aquela. Maria não se movia. Já não esperava nada do mundo. Tinha sido entregue por quem deveria protegê-la, e sabia que dali para frente, só restava sobreviver. Mas então, veio o silêncio. Um homem apareceu montado num cavalo preto. Não disse palavra. Usava um chapéu escuro que escondia os olhos, e uma barba cerrada tomava conta do rosto. O couro da sela rangeu quando ele desceu. Ninguém ali o conhecia. Ninguém sabia seu nome. Mas a presença dele cortou o ar como navalha. Ele parou diante da moça. Observou. Não como quem analisa uma compra. Observou como quem enxerga. Depois, tirou uma pequena bolsa de couro. Sem falar nada, agachou-se, retirou um maço de dinheiro e colocou no chão. Zezé pegou sem nem discutir. Estava satisfeito. O homem então se aproximou de Maria Elvira. Sem pressa, tirou um canivete do bolso e cortou os nós que prendiam os pulsos dela. As mãos calejadas trabalharam com cuidado, sem violência, sem medo. Maria olhou desconfiada. Aquilo não fazia sentido. Mas ele estendeu a mão. E ela, sem saber por quê, aceitou. Subiram juntos no cavalo. Ninguém entendeu. Ninguém ousou perguntar. Cavalgaram por horas em silêncio. O calor castigava, mas o homem lhe entregou um pedaço de pão e uma cabaça com água fresca. Pela primeira vez em muito tempo, ela comeu sem ser forçada. Não havia pressa, nem imposição. O sol já se despedia quando chegaram num sítio simples, escondido entre pedras, mandacarus e silêncio. Era uma casinha de madeira, com varanda de rede e cheiro de terra. Não havia luxo. Mas havia paz. Ele a ajudou a descer do cavalo e apontou para dentro. Uma cama arrumada, roupas limpas dobradas numa cadeira, um prato de comida quente sobre a mesa. Maria não soube o que fazer. Esperou por uma ordem, um comando, um gesto bruto. Mas ele apenas saiu, fechou a porta com leveza, e se sentou na varanda, afiando uma enxada como se aquele dia fosse igual a qualquer outro. Na manhã seguinte, quando ela acordou, havia café passado no bule, cuscuz com ovo, e um bilhete sobre a mesa. Escrito à mão, com letra firme e limpa. Você é livre. Se quiser ir, a estrada está aberta. Mas se quiser ficar, aqui tem um lugar seguro. Ela leu e as lágrimas vieram. Não era costume mulher chorar no sertão. Choro era sinal de fraqueza. Mas naquele momento, o choro era a única coisa verdadeira que restava nela. Maria Elvira decidiu ficar. E foi assim que, comprada como objeto, ela foi devolvida à condição de pessoa. A partir daquele dia, ninguém mais lhe deu ordens. O homem que a havia levado não se aproximou com malícia, nem com promessas. Apenas com respeito. Chamava-se Augusto. Um homem de poucas palavras, mas de muitos gestos.
Com o tempo, Maria começou a plantar no quintal. Depois, a cozinhar por vontade própria. Costurava, limpava, ajudava com os bichos. Mas nunca porque alguém mandou. Fazia porque queria. Porque pela primeira vez, sentia-se útil e respeitada. Augusto, por sua vez, continuava sendo o mesmo, calado, observador, presente. Aos poucos, entre um café e outro, começaram a conversar. Pequenas palavras. Memórias trocadas. Silêncios compartilhados. Maria descobriu que ele também vinha de uma história triste. A mulher dele havia sido levada por febre há anos. A filha, por fome. Ele havia se isolado do mundo, até que um dia decidiu fazer alguma coisa boa, ainda que pequena. Quando viu Maria na feira, viu nos olhos dela a mesma dor que ele carregava. Ele não queria salvar alguém. Só queria impedir mais uma vida de ser quebrada. E conseguiu. Porque naquele sítio, o tempo passou. As feridas cicatrizaram devagar. E numa tarde de chuva fina, Maria plantou sua primeira muda de flor no quintal. Era sinal de que havia ficado. E que ali, finalmente, era o seu lugar. Eles nunca se casaram por papel, nem anunciaram nada. Mas viviam como família. Parceiros de vida. Companheiros de silêncio. E o que começou como uma compra, virou um resgate. Maria Elvira foi comprada numa feira como mercadoria. Mas saiu de lá com algo que ninguém nunca tinha lhe dado, dignidade. E foi isso que ele lhe deu, em silêncio. Os meses viraram anos. E com o tempo, Maria se tornou conhecida na região como uma mulher sábia. Era ela quem ajudava partos difíceis, quem cuidava de crianças doentes quando o médico não chegava a tempo. E sempre que alguém perguntava como tinha aprendido tanto, ela sorria e dizia: "Foi o silêncio que me ensinou." Augusto envelhecia devagar, sempre ao lado dela. Os dois andavam juntos pelas trilhas secas da terra, como se tivessem nascido um para o outro, mesmo sem jamais terem dito isso em voz alta. Não precisavam. Entre eles, os gestos falavam mais. Certa noite, enquanto a lua desenhava sombras no chão batido, Maria sentou ao lado de Augusto na varanda. Ele segurava uma carta antiga, já amarelada pelo tempo. Era da filha que perderá, escrita anos antes de adoecer. Ele nunca tinha mostrado a ninguém. "Achei que não conseguiria amar de novo", disse ele, com a voz rouca de emoção contida. "Mas você me ensinou que a alma da gente pode renascer." Maria apertou a mão dele. E naquela noite, sem juras, sem promessas, sem cerimônias, eles selaram uma história que já estava escrita no coração há muito tempo. E quando, anos depois, Augusto partiu em paz, foi Maria quem o velou. Sozinha, mas firme. Enterrou ele debaixo de um mandacaru florido e deixou uma flor ao lado da cruz feita por suas próprias mãos. Na placa de madeira, escreveu: "Aqui descansa quem não salvou uma mulher." Devolveu a ela o direito de viver. E voltou para casa. Onde continuou plantando, ajudando e ensinando. Onde o silêncio nunca mais foi solidão, mas memória viva do homem que não comprou um corpo, comprou uma história e a libertou.